Levíticos capítulo 21. Levíticos capítulo 21. Como é de conhecimento de todos, nós estamos, neste ano, conhecendo o Antigo Testamento. Então, nós, no primeiro domingo do ano, falamos de Gênesis, e aí nós descobrimos, toda a caminhada do povo até o Egito. Então, Deus conduziu o povo, criou Adão e Eva, e nós sabemos do pecado que entrou na humanidade através do erro do nosso irmão Adão. Logo em seguida, nós temos o primeiro homicídio da Bíblia. Depois nós temos Noé, que foi chamado para construir a arca. Logo em seguida, o Senhor chama Abraão e fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei. Aí logo depois ele tem o seu filho, Isaac. Depois Isaac tem seu filho, Jacó. Aí Jacó tem vários filhos, cuja o penúltimo é José. E José vai até o Egito, vendido pelos irmãos, trabalha lá no Egito, revela alguns sonhos. E aí todo mundo desce para o Egito e fica lá no Egito. José morre, Faraó morre. Aí semana passada nós percebemos que o povo foi humilhado, escravizado, até que o Senhor levantou Moisés. E daí teve a libertação ali pelo Mar Vermelho. Nós tivemos toda a caminhada, a peregrinação no deserto. E também em Êxodo existe os desígnios ou as diretrizes para a construção do tabernáculo. E agora nós chegamos em Levíticos, que na verdade vai dar as instruções de como deveria ser o agir dentro do tabernáculo. Então, na verdade, Levítico tem uma pegada mais de santidade e principalmente orientações aos sacerdotes. E aí nós chegamos aqui no capítulo 21 de Levítico, e nós vamos ler especificamente do versículo 16 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão a seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem chegará ao altar, porque tem de defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão. Vamos orar novamente, irmãos? Pai amado, diante de Ti queremos rogar que o Senhor venha falar através da Tua palavra aos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender as sagradas letras e colocá-las em prática todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o livro de Levítico, ele é muito pouco falado nas nossas igrejas. Nós estamos aqui na igreja há 2 anos e algumas semanas, e é a primeira vez que o pastor que vos fala está falando do livro de Levítico. E aí você vai em muitas igrejas, dificilmente você vai ouvir algum sermão no livro de Levítico, por conta de que, na verdade, é um livro sem estética, sem beleza. É um ritual de leis, onde você vai escrevendo, você pega um compêndio aí de direito, e ali tem todas as leis, e eles não estão preocupados em colocar estética nas leis, eles simplesmente estão preocupados em colocar a lei nua e crua e pronto. O livro de Levítico é mais ou menos isso. Estão lá todas as diretrizes de uma maneira muito clara, objetiva e sem frescura. Bora lá, é isso que você tem que fazer, e é dessa forma que você tem que viver. Ponto. Então, assim, esteticamente, pensando em harmonia homilética, é um livro
não é atrativo para se ler e se pregar nele. Nós temos o Êxodo, né, todas as histórias ali de Moisés, lá no cestinho, passando o Mar Vermelho. Aí você fala, uau, que história linda. E aí são histórias que normalmente se pregam. Dificilmente um texto igual de Levíticos se prega em igreja. Mas é um texto extremamente profundo e extremamente relevante. Nós temos aqui no livro de Levítico normas de como eu e você devemos de viver. Nós estamos hoje no meio de uma pandemia, e o que muito se falou de muitas maneiras e de várias vezes, é que você tem que lavar as mãos, sim ou não? Lava a mão com álcool e gel. Irmãos, nossa, parece que foi algo assim, uma descoberta extraordinária de 2 anos para cá. Não, você precisa lavar a mão, você tem que esterilizar a mão, tal, né? Se você for lá no livro de Levítico, ele já vem falar sobre o lavar a mão, de se purificar. Nós temos os partos, por exemplo. Por muito tempo se perdia muitos filhos nos partos. Por quê? Porque o médico não lavava suas mãos. A partir do momento que começavam a lavar as mãos, percebiam que, através de estudo, que normalmente não se perdia os filhos no parto. E logo em seguida começa a se lavar muito a mão. Então você assiste aí algumas séries de medicina, você vai lá ver que os médicos estão lavando a mão horas ali, esfrega e limpa, e levanta a mão, ninguém pode relar e assim por diante, né? Por quê? Por conta de que faz parte de algo puro. E Levítico já 1450 anos antes de Cristo já estava dizendo, olha, você precisa lavar as mãos. Se você não quer ser contaminado, lave as suas mãos. Aí você fala, nossa, então há 1450 anos antes de Cristo já havia a orientação de você lavar a mão. Sim, então não foi algo assim extraordinário, descoberto há alguns meses, alguns anos. Não, já foi falado há muitos anos atrás. Como que você deve se relacionar? O ano do jubileu. Enfim, nós temos várias regras, várias maneiras de você viver bem, seguindo aqui as orientações do livro de Levítico, que significa aquele que louva, né, aquele que é levita, apesar que não fala-se muito dos levitas, mas fala muito mais dos sacerdotes, porém, os levitas ajudavam no templo, ajudavam os sacerdotes, e assim por diante. Mas aí nós chegamos num texto que nós temos que ler de uma maneira muito interessante. Porque quando nós pegamos aqui o texto, disse o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes. Quem são descendentes de Arão? São os sacerdotes. Então, o filho, aí vai passando um para o outro, são a linhagem sacerdotal. Então, está falando o quê? Para a linhagem sacerdotal. Então, está dizendo lá, olha, dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E aí ele vai falar sobre o sacerdote que não podia adentrar no Santo do Santo com defeito. E esse texto, na verdade, é uma tipologia de algo que vai acontecer futuramente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se você olhar aqui, o sacerdote não pode ter defeito. E quando nós olhamos para Cristo, ele é o sumo sacerdote sem defeito, que rasgou o véu. E através de ter rasgado o véu, o que aconteceu? Nós temos livre acesso a Deus. Nós nos tornamos sacerdotes. Olha que show. Antigamente existia uma classe sacerdotal que eles poderiam entrar no Santo do Santo. Com a vinda de Cristo e com a morte do sumo sacerdote sem defeito, rasgou-se o véu. E hoje, vamos lá em 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro, só para os irmãos entenderem. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Para a gente deixar bem claro essa questão, e aí a gente volta lá para Levíticos para a gente entender o texto de uma maneira para os nossos dias de hoje. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vive, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, no Antigo Testamento nós tínhamos uma classe específica que era a classe sacerdotal. Com a vinda de Cristo e a morte de Cristo, o véu se rasgou. Logo, a partir de Cristo, todos aqueles que caminham conforme a palavra e não envergonham o nome de Cristo são considerados sacerdote real. Agora vamos voltar lá para Levítico, porque quando nós lemos o texto fala dos defeitos físicos do sacerdote. Porém, com a vinda de Cristo, nós nos tornamos sacerdotes. Aí você fala, então se alguém tiver qualquer defeito físico, não pode se achegar a Deus? Então, todas as vezes que nós lemos esse texto aponta para Cristo, e em Cristo nós somos sacerdotes, e nós temos que olhar esse texto de uma forma espiritual e não mais física. Preste atenção, nós vamos olhar esse texto de uma forma espiritual e não física. Por quê? Um cego pode adentrar na presença de Deus e louvá-lo e engrandecê-lo e ser um grande sacerdote na mão de Deus. Alguém que tem o pé quebrado pode muito bem adentrar na presença de Deus e ser um grande servo do Senhor. Por isso que, naquela época, essa linha sacerdotal não podia ter esses defeitos físicos, mas hoje nós podemos ter esse defeito físico, mas quando nós olhamos para esse texto espiritualmente, existem alguns defeitos que esse texto remete espiritualmente que nós não devemos ter. E quais são os defeitos aqui espirituais que o texto revela que eu e você não podemos ter para vivermos do jeito que o Senhor quer? Vamos lá, versículo 17 diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se achegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, olha, hoje em dia, século 21, você que é sacerdócio real, você que é nação santa, existem alguns defeitos que você não pode ter para adentrar na presença de Deus. E aí, no versículo 18, ele começa a citar esses defeitos. E a gente vai olhar de uma forma espiritual. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará como homem cego. Aqui não é físico, mas é espiritual. Irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas cegas, espiritualmente falando. Não sei se vocês lembram, quando chegou um cego na presença de Cristo, e ele faz um lodinho, passa a mão no cego, e aí ele pergunta para o cego: o que você está vendo? Aí ele: homens como árvores. Existem muitas pessoas dentro da igreja que são sacerdotes, que estão vendo homens como árvores, não conseguem enxergar a glória de Deus, não conseguem enxergar o agir de Deus, não conseguem ver e compreender um Deus que é todo-poderoso, que guia os nossos passos, que conduz as nossas histórias, mas não consegue vislumbrar
o agir de Deus na tua vida. São cegas. São pessoas que dependem exclusivamente de si mesmo, mas não têm aqueles olhos espirituais, os olhos da fé, para caminhar e fazer algo pela fé, mas depende totalmente de si. Todas as pessoas que dependem totalmente de si estão se distanciando de Deus Todo-Poderoso e vivendo o que quer viver para si mesmo. São cegas espirituais. É igual a igreja. Vamos lá pensar na igreja. A igreja vai fazer um evento. Vamos construir a nossa igreja aqui na frente. Se você chegar para mim e falar assim, não, pastor, a gente precisa ter recurso, aumentar, ter isso, ter aquilo e tal, é porque você está dependendo das suas próprias forças. Mas se você falar assim, pastor, pela fé vamos construir, vamos colocar o primeiro tijolinho ali, aí bora lá, uma oferta aqui, outra oferta ali, vamos construir essa igreja em nome de Jesus, vamos descer para lá. Você está olhando com os olhos espirituais. Porque se você fala, eu preciso guardar R$1 milhão para começar a construção, você está olhando para as suas potencialidades. Está esquecendo do agir de Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que age. Vai dizer que você nunca fez algo dizendo assim, olha, Senhor, é somente em Ti que eu consigo fazer isso. Porque eu não consigo ver nada além disso. É o Senhor que vai abrir as portas, é o Senhor que vai dar a condição, é o Senhor que vai dar o dinheiro, é o Senhor que vai fazer. Porque é Ele que faz. E quando nós enxergamos espiritualmente o agir de Deus, nós fazemos aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, conduz as nossas vidas. Mas, infelizmente, existem pessoas cegas. Existem pessoas que estão olhando somente para si e pensando somente em si. Não adianta se chegar na presença de Deus confiando nas suas forças. Nós precisamos chegar na presença de Deus confiando na força do Espírito Santo, na força do Senhor. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, mas é pelo agir e pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos e construímos as coisas. Olhar espiritualmente para o agir de Deus. Outro defeito físico que nós vamos trazer para o campo espiritual é o coxo. O que era o coxo naquela época? Era uma pessoa que se rastejava e que dependia de outras pessoas para carregá-la. E, infelizmente, espiritualmente, existem pessoas que estão na igreja há 20 anos, 30 anos, nasceu na igreja, sempre viveu na igreja, lembra das musiquinhas lá de criança, das IBF, cresceu na igreja, mas que está rastejando espiritualmente, que precisa de alguém ir lá e carregar, vamos na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a reunião de oração, tem que estar sempre alguém carregando espiritualmente, sabe por quê? Porque é coxo. Não consegue andar com as suas próprias pernas, não consegue caminhar sozinho no reino de Deus. Existem muitas pessoas coxas que estão dependendo de outras pessoas para viver o Evangelho, para seguir o Evangelho. Estão precisando ser carregadas, serem carregadas. Estão rastejando. Isso é triste, porque nós precisamos nos desenvolver na presença de Deus. Rosto mutilado, ou de rosto mutilado. O que é rosto mutilado? Você pega, eu fiz capelania hospitalar na Unicamp, em Campinas, e aí você vê assim, coisas difíceis de pensar que existe. Só de você pensar, E aí teve uma vez que eu fui visitar um rapaz, e aí o coordenador dos capelões, ele disse assim, Paulo, eu queria que você fosse visitar fulano de tal no quarto tal. Eu falei, beleza. E eles não falavam para a gente o que a pessoa tinha. E você tem que chegar no quarto sem saber e dialogar, conversar e bater um papo e ali, né, deixar o Espírito Santo agir. E eu cheguei no quarto, a pessoa estava sentada de costa para a entrada, olhando para a janela. E aí eu entrei, falei bom dia e tal, vim do lado, aí eu vi metade do rosto. Aí a pessoa falou o nome dela, eu não lembro. E aí, de repente, ela virou para mim. Irmãos, um lado de cá, tudo mutilado, assim, parecendo... assim, uma cena assim que... E o texto ele vai falar sobre o rosto mutilado. E aí a ideia aqui é rosto que tem duas faces.
E, infelizmente, existem muitas pessoas dentro da igreja que existem duas faces. Na igreja é a face de eu sou lindo e maravilhoso espiritualmente. Aí quando chega em casa é o rosto mutilado. É uma pessoa que não agrada o Senhor. Quando chega no trabalho, é uma pessoa que não faz aquilo que é da vontade do Senhor, não dá um bom exemplo e assim por diante. Olhando espiritualmente o rosto mutilado, são pessoas de duas caras. Eu estava lendo um comentário essa semana e aí a pessoa estava falando a respeito das duas caras que muitas pessoas dentro da igreja possuem. Que dentro da igreja é santo, fora da igreja parece o diabo em pessoa. A esposa até fala, filho, vamos morar na igreja, porque lá na igreja você é tão bom. E aqui em casa você está doido, só pela graça. Porque, na verdade, o culto nosso se estende para toda semana. O nosso viver na presença de Deus se estende para toda semana. Não é só aqui na igreja, não. Levanta a mão, chora, ai, tal. Não seja duas caras, rosto mutilado. Seja uma pessoa que agrade ao Senhor em todos os lugares que você estiver. E você vai ser usado por Deus em todos os lugares que você estiver. O texto continua dizendo, desproporcionado. Irmão, você já viu pessoas desproporcionadas? Eu fui essa semana, fui na academia, né? Falei, vou entrar na academia, janeirão. Fui lá ver o preço da academia. Cheguei na academia, eu entrei, a moça falou assim, você não quer conhecer a academia? Eu falei, bora lá, vamos conhecer a academia. Gordinho não gosta de academia, não adianta, mas vamos lá conhecer a academia. Aí você vai conhecendo a academia. Aí eu passei do lado de um rapaz, irmão, sem brincadeira nenhuma, daqui para cima, parecia um monstro, dessa largura, só músculo. Daqui para baixo, umas canelinhas secas. Desproporcional. Feio. Eu olhei assim, a moça estava me apresentando, eu falei, nossa, que rapaz feio. Desproporcional. Irmãos, existem muitas pessoas espiritualmente desproporcionais. Tem um conhecimento avantajado, assim. Conhece de cabo a rabo as escrituras, mas não tem uma vida de piedade. Não tem uma vida de oração. Não tem uma vida que agrada o Senhor. Tem um baita de um conhecimento. Nossa, conhece tudo. Mas não vive na presença do Senhor. Está desproporcionado. Existem muitas pessoas desproporcionadas. E aí eu acho muito interessante porque quando nós vamos nos evangelhos, vamos pensando em Cristo, porque o texto remete a Cristo, nós vamos ver que Cristo era proporcional. Quando nós pegamos Mateus, ele vai falar do Cristo que é rei. E refere-se ao leão, que governa. Quando nós chegamos em Marcos, vai falar que o Cristo é o servo. Refere-se ao boi. Quando nós vamos em Lucas, vai falar que Cristo é o homem. Quando nós vamos em João, vai falar que Cristo é o Deus. Refere-se à águia. Nós temos um Cristo proporcional, sem defeito e sem pecado. Irmãos, existem muitas pessoas desproporcionais na vida espiritual. São boas na leitura, mas são péssimas em oração. São boas em oração, mas não conhecem a Bíblia. Não lê, não estuda. Tem que ser proporcional. Tem que ter uma caminhada cristã proporcional àquilo que o Senhor quer para a tua vida. Não adianta desenvolver só uma área da tua vida. Há 2 anos atrás, a gente participava de vários congressos, dando treinamento no Mackenzie, pelo Haggai, que é o Instituto de Liderança, que tem quase em 200 países. Então a gente viajava muitas igrejas dando treinamento. Então a gente estava em treinamento quase todo final de semana. E aí um dia eu me apeguei assim e falei assim, poxa, você ter esse conhecimento de congresso não é sinônimo de vida espiritual. Tem pessoas que viajam quilômetros, viajam para outro país, outro estado, para fazer cursos e mais cursos. Mas não tem 1 horinha, 1 minutinho de oração durante a semana. Desproporcional. Não estou dizendo que você não tem que estudar, ou não estou dizendo que você não tem que orar. Eu acho que tem que orar e tem que estudar, mas tem que ter uma vida proporcional espiritualmente na presença do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Não seja desproporcional. Igual o rapaz lá, todo fortão, com a canelinha daquele tamanho. Ridículo, achei feio demais. Pé quebrado, versículo 19. O homem que tiver pé quebrado. Pé quebrado é aquela pessoa que fica manquitelando e ela não consegue firmar os pés.
Já viu aquela pessoa que só fica mancando? Nós temos um ortopedista, ele sabe que a pessoa que está com o pé quebrado não consegue firmar o pé, firmar o passo. Está sempre ali, ó. Ai, ai, ai. Não adianta entrar na presença de Deus se você não for uma pessoa firme. Com os seus dois pés fincados sobre a rocha. Sabendo que é Ele que te salvou, sabendo que é Ele que guia os teus passos, sabendo que é Ele que cuida da tua vida. Mas hoje você está lá, é o Senhor que me salva. Aí no outro dia, não tenho certeza. Que não... Não, firma os passos e siga Jesus Cristo. Pé quebrado, não adianta entrar na presença do Senhor. O Senhor não se agrada. Mão quebrada. Irmão, mão quebrada é aquela... Você dá as coisas... Do quê? Como você dá as coisas para as pessoas? Com a mão. Sim ou não? Eu, pelo menos, dou as coisas com a mão. Está aqui e tal. Se você está com a mão quebrada, você vai conseguir dar as coisas para as pessoas? Você só vai querer receber. Só receber. Mas a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Com a mão quebrada, você não consegue dar as coisas para as pessoas. Você não consegue produzir algo de bom. Você só quer receber. Aí você chega na igreja, eu quero só receber. Irmãos, a gente está precisando de tanta ajuda. Você pode doar o seu tempo, você pode doar aquilo que você tem de melhor, você pode dar o que tem de melhor. Não só receber. Mão quebrada só recebe, não dá. Nós temos aqui o versículo 20 que fala do corcovado. Você já viu aquela pessoa que anda assim, corcunda? Só fica olhando para onde? Para onde que a pessoa olha? Para o chão. Quem olha para o chão, normalmente são pessoas pessimistas. São pessoas que pensam de uma forma negativa as coisas. Às vezes a gente conversa com as pessoas e a pessoa reclama. De cada 10 palavras, 9 é reclamação. Ai. Eu tenho uma irmã assim, eu acho que já comentei isso com os irmãos. Eu falo para a Kel, na hora que eu vou na casa da minha irmã, de cada 10 palavras, 9,5 é reclamação. E aí, esses dias eu cheguei lá na casa dela e falei assim, fulano de tal, fala 10 coisas boas. Aí ela falou 1, 2, na terceira já reclamou. Eu falei, tá vendo, você não consegue falar 3 coisas boas. Só reclama, é pessimista, só fica olhando para o chão, só fica olhando para as coisas ruins. E aqui o texto está dizendo que, para entrar na presença de Deus, você tem que olhar para cima. E vislumbrar a glória, e vislumbrar o agir de Deus. Não adianta ficar olhando para baixo. Esse texto a gente tem que olhar espiritualmente, irmãos. Espiritualmente. Anão. O que acontece com o anão? Ele deixou de crescer. Irmãos, olhando o texto espiritualmente. Não que um anão não possa servir o Senhor hoje fisicamente. Mas o texto é olhado espiritualmente. Vamos lá. 2 princípios de alguém que tem filho. É nascer e crescer. Depois vai morrer, mas vai crescer antes de morrer. Sim ou não, irmãos? Nasce e cresce. Até está ali no ventre da mãe, ali nas 12 semanas, desenvolve tudo. Aí o médico falou, passou de 12 semanas, ele só cresce. E aí depois só engorda. Depois nasce e só vai crescer, vai crescer. É igual, por exemplo, uma criança com 5 anos usando fralda. É normal? Sim ou não? Uma criança com 10 anos gatinhando é normal? Não é normal. Então, a criança nasce e tem que se desenvolver, e tem que crescer. E espiritualmente é da mesma forma. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você teve um novo nascimento em Cristo Jesus e você precisa o quê? Crescer. Tem que sair do leitinho. E tem que começar a comer uma feijoada. Hoje um irmão mandou mensagem para mim, pastor, logo minha esposa vai fazer uma feijoada, eu vou convidar o senhor. Eu falei, tô dentro, filho, já aceitei o convite. É ou não é, Flavião? Moleque, já tô aceitando a feijoadona, filho. Negócio gorduroso lá e feijãozinho lá dos carioca, lá preto, filho. Glória a Deus. Porque você tem que sair do leitinho, tem que crescer espiritualmente. O texto fala, belida no olho, que é como se fosse uma pedra no olho. Aí terminar aqui, a gente ia ficar falando muito, mas vamos lá para o último, testículo quebrado. O homem que tinha o testículo quebrado, o que acontecia? Ele não podia ter filhos. Ou seja, não reproduzia. Não era reprodutor.
espiritualmente falando, são pessoas que são nascidas de novo, mas que não geram filhos espirituais. E tem um dado muito triste, que 95% das pessoas que aceitaram a Cristo não geraram filho nenhum espiritualmente. 95% das pessoas que aceitaram a Cristo não geraram filho espiritualmente. Estão com testículos quebrados. O Senhor me chama e te chama para gerarmos filhos. Filhos espirituais. A pergunta é: você tem gerado filhos espirituais? Você tem crescido na fé? Você tem conseguido enxergar a glória de Deus na tua vida? Essa palavra é traduzida para os nossos dias não de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual. E o Senhor quer que eu e você cresçamos na fé, cresçamos na presença dEle e vivamos conforme a vontade dEle. E sabe o que nós precisamos ser? Vaso de bênção, vaso de honra. E eu quero terminar o nosso sermão convidando o Ministério de Louvor que vem à frente e vamos cantar o hino 291. E eu quero convidar você a não cantar por cantar, mas fazer um propósito na tua vida de realmente querer ser um vaso de bênção. Convido a todos que fiquem em pé e vamos cantar o hino 221. Quero ser um vaso de bênção, quero ser um sacerdote que realmente vá viver conforme a vontade do Senhor. Me faça um vaso de bênção, Senhor, nas tuas mãos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Convido a nossa irmã Raquel Teixeira que ore ao Senhor. Logo depois o pastor impetrará a bênção sobre a vida dos irmãos.